Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero começar com você um estudo sobre a harmonia dos evangelhos. E nós vamos iniciar com a genealogia de Jesus. Vamos verificar o que a Bíblia nos diz sobre a genealogia de Jesus, o que Jesus fez, porque ele descendia de uma família da qual Deus previu que ele viria, ou seja, a família do rei Davi, o rei Davi de Israel. E o rei Davi ele tinha essa prerrogativa porque ele se tornou um homem de acordo com o coração de Deus. Ele se converteu a Deus, embora tenha até pecado em um momento de sua vida. Em outro momento ele se converteu e voltou-se para a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus. E isso nos dá um exemplo do que é um verdadeiro servo de Deus, do que é um verdadeiro santo, como se diz no contexto bíblico, e não no contexto idólatra da palavra. É interessante a gente pensar que temos duas genealogias de Jesus. Uma se encontra em Mateus capítulo 1 e a outra está em Lucas Lucas capítulo 3, versículos 23 a 28. Então você vai acompanhar essas duas genealogias na sua Bíblia, depois você leia com calma. Mateus 1, de 1 a 17 e Lucas capítulo 3, de 23 a 28. Eu vou fazer comentários aqui, não vou ler o texto para você ler em casa. Então, o texto de Mateus ele começa de uma forma diferente. Ele começa narrando que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, e ele diz que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Observe, ele diz que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Mas logo depois, no versículo 2, Mateus 1, diz o seguinte: Abraão gerou Isaac. Ou seja, não diz somente que Isaac era filho de Abraão, diz que Abraão gerou Isaac. Por quê? Porque Isaac era filho direto de Abraão. Ele não era filho por pertencer à família, de um pai de família que tinha várias pessoas sob sua responsabilidade. Um pai naquele tempo ele poderia ter não só os filhos e as filhas seus direto, como um sobrinho ou outra pessoa da família também sob sua responsabilidade. Ele era considerado pai daquela família. Então aquelas pessoas eram consideradas como se fossem filhos dele. Mas aqui quando ele coloca o termo gerou, em Mateus 1, ele está dizendo que Abraão gerou Isaac. Realmente, Abraão gerou a Isaac de Sara, e então foi um filho a partir de um casamento. Houve um casamento e houve a geração de Isaac. Ao passo que quando ele diz que Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão, não foi pelo casamento propriamente dito, direto, mas ele é filho por ser da descendência de Davi, tanto de Abraão, porque até centenas de anos separam tanto Davi quanto Abraão quanto Jesus. Então não é filho nesse sentido direto de gerar por casamento. Então temos a primeira diferenciação aqui entre Mateus 1, de 1 a 17 e Lucas 3, de 23 a 38, que é a seguinte: Mateus ele trata daqueles que foram gerados, de gerações diretas, de progenitores das pessoas, ao passo que Lucas ele trata daqueles que são filhos de, ou seja, que estão sobre o patriarcado de uma pessoa. Veja bem o que nos diz Lucas 3:23. O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli. E Eli de Matate, Matate de Levi, e Levi de Melqui, ou seja, um era filho do outro. Então começa com outro sistema, um era filho de outro. Não é o mesmo sistema que nós vemos em Mateus. E em próprio Mateus, no versículo 1, você vê que filho de significa uma coisa mais abrangente. E é interessante que a gente continua olhando aqui todos os descendentes de Jesus, e nós vemos que não há muita coerência entre um e outro até determinado ponto. Quando chega em Davi, especialmente de Davi para Abraão, as coisas se encaixam. Mas em um ponto em diante,
elas parecem que mudam de repente. E é interessante que quando mudam essas condições, né, quando muda essa direção, nós temos que entender por que muda essa direção. Uma boa explicação, e que parece ser a mais plausível, é que, no caso, no livro de Mateus, está relatando a descendência de Jesus a partir de José. E no livro de Lucas está narrando a descendência de Jesus a partir de Maria. Porque ambos eram da família de Davi. Tanto Davi tanto José quanto Maria eram da família de Davi. Sendo José e Maria da família de Davi, as duas genealogias se encontravam. E é interessante que quando você lê, você vai ver realmente alguma diferença entre as genealogias e você pode justificá-las por esse princípio. Além dessa questão propriamente da genealogia, nós podemos pensar sobre outras coisas que são bem interessantes no contexto dessas genealogias de Jesus. Além de serem duas genealogias diferentes, referentes uma a Maria e outra a José, sendo que Jesus não era pai carnal de Jesus, mas era pai no sentido de ter cuidado dele, tê-lo trazido para a sua família. Observe, é interessante que em Lucas 3, né, diz o seguinte, está entre aspas, entre parênteses, melhor dizendo, porque pode não estar em todos os manuscritos que foram encontrados, mas não significa que seja errado. Sendo Jesus, como se cuidava, filho de José, veja bem, está dizendo filho de José, né? Então não diz gerado por José. Isso também tem uma conotação interessante. É bom perceber que o filho de não significa gerado por, né? E continuando a genealogia, nós vemos ainda que algumas pessoas, especialmente em Mateus capítulo 1, nós vemos que faltam pessoas na genealogia de Jesus. Aí entendemos assim, como é que podem faltar tantas pessoas? E de Jesus, que existem 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até a deportação e 14 gerações da deportação até a vinda do Cristo, até Jesus. 14 gerações. Por que 14 gerações? Ora, 14 é o que? É o dobro de 7. Né? 7 é o número da perfeição de Deus. Então, se nós formos pensar por esse caminho, num sentido puramente matemático, seria possível que as pessoas pudessem contar de geração em geração e saber quem seria Jesus logo quando ele nascesse por pura matemática. Mas não é assim. Não é assim. Poderia ser assim, mas não foi. Por quê? Porque Jesus ele escolheu algumas pessoas e não foi somente uma questão cronológica, uma questão de nasceu de quem, de quem era a família. Por exemplo, o rei Acabe não é citado nessa genealogia, embora esteja na genealogia de Jesus, porque foi um rei ímpio e que não produziu nada. Ao passo que Roboão, que também foi ímpio, também foi citado. Por quê? Porque ele foi dar origem a Asa, que foi um rei justo. Então nós vemos algumas coisas aqui que são importantes. Aqueles que deram origem à impiedade não foram citados na palavra de Deus, na genealogia de Jesus. Então nós vemos aqui um vácuo, né? Digamos assim, aparentemente um vácuo, um hiato, digamos assim. E nesse hiato ele se justifica por quê? Porque Jesus não está contando, o Novo Testamento aqui especialmente, não está contando a geração daqueles que se seguiram subsequentemente, mas está contando a geração dos santos, dos arrependidos. Nessa geração dos santos e dos arrependidos, você encontra, por exemplo, o próprio Davi, né, que adulterou com Batseba, e Batseba é citada como aquela que foi mulher de Urias. E o nome de Urias é citado também em Mateus 1. Observe que Deus não esconde as adversidades naquela genealogia. É dito claramente. Outra que é citada também é Raabe, que foi prostituta, mas que se converteu
quando Josué chegou a Jericó e protegeu os espias de Israel contra aquelas pessoas de Jericó. Então você pode perceber que há uma coisa muito interessante aqui. As 14 gerações a que Jesus está se referindo, Mateus está se referindo, são gerações de pessoas justas, de pessoas santas. E às vezes, quando uma pessoa justa era gerada por uma pessoa injusta, a pessoa injusta era citada também. Mas quando aquela pessoa injusta não gerava ninguém, ou não gerava mais nada que pudesse ser razoável, essa pessoa simplesmente não era citada na genealogia. E por que isso? Lembra que eu te disse que as 14 gerações são o equivalente a 7 e 7 vezes 2, né? 7 vezes 2, 14. Então teriam 14 de um período a outro, um período histórico marcante para os judeus, ou seja, o período de Abraão até o rei Davi foi um período marcante, porque os judeus dominaram praticamente todo aquele período de onde ele estava ali, aquela região. Eles eram um povo importante, um povo rico, próspero. Ao passo que do reinado de Davi até o exílio, nós vemos uma decadência do povo de Deus. Então essa decadência desse povo é mostrada nessas 14 gerações, e onde eles esperavam ardentemente um Salvador, o Messias prometido. E logo depois desse período nós vemos, quando eles saem da Babilônia e depois são controlados pelos romanos e por aí vai, pelos gregos também, nós vemos que há um outro problema, ainda estão esperando também o Messias. Se você for analisar a história bíblica, especialmente a história do Novo Testamento, a história cristã, propriamente dita, começa ali mostrando todas essas coisas. E nós vemos que ali existiam muitos que se queriam ser Messias, se demonstravam Messias e se arrogavam por Messias. Na Bíblia Católica, por exemplo, você encontra um livro meramente histórico, não é canônico, chamado Macabeus. E nesse livro é narrada, como se diz, uma revolta dos Macabeus contra os dominadores. Então percebe-se aí que existia uma esperança. E entendia-se que Judas Macabeus era como um Messias, mas não era. Então por que Jesus teria 14 gerações e ao mesmo tempo não seriam 14? Pelo simples fato de que, como eu já disse, as gerações eram gerações de santos e não geração de nascimentos consecutivos. Eram gerações de santos, aquelas pessoas que se convertiam e que passavam a fazer parte do povo de Deus. Daí se percebe que seria impossível para qualquer pessoa, por qualquer matemática, descobrir quando o momento certo que viria Jesus a este mundo, embora já tivesse prometido que viria. Assim será também na sua segunda vinda. Então nós vimos aí algumas coisas interessantes. Vimos que os servos de Deus que serviram a Ele entraram na geração de Jesus, mesmo sem ser perfeitos, porque não precisava ser perfeito, precisa você apenas acreditar em Jesus e fazer a vontade de Deus, que o seu passado é transformado em glória para o futuro, não importa qual seja ele, isso é muito importante. E nós vemos também que há duas genealogias, uma referente a José e outra referente a Maria. E que nós vimos também que as 14 gerações são um símbolo numérico, né, que simboliza o 7, que é a perfeição de Deus, duplicada, né, porção dobrada da perfeição de Deus. E isso ainda em 3 vezes, porque 14, 14, 14. O que significa isso? No tempo do Antigo Testamento, quando se queria falar que Deus era santíssimo, não se usava esse termo santíssimo, usava-se o termo santo, santo, santo. Repetia-se 3 vezes, quando queria fazer o superlativo. No português nós temos essa terminação, íssimo, né? E dizemos que quando alguém é feliz, dizemos que está felicíssimo, né? Ou se é pobre, dizemos que é paupérrimo. Também temos outros termos para dizer isso. Então, quando você entra para o hebraico, diz que é santo, 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 está dizendo que é santíssimo.
Quando você diz 14, 14, 14, você está dizendo que é a porção dobrada da santidade de Deus, da perfeição de Deus ao máximo. É isso que você está se dizendo aqui em termos simbólicos que a gente pode entender desse texto. Claro que podem existir outras interpretações, claro que podem ser até válidas, mas essa também é uma interpretação coerente com as Escrituras e que talvez você pode concordar ou não, mas tem uma coerência escriturística. E o que eu quero deixar para você hoje como mensagem é que não importa qual seja a sua genealogia, não importa o que digam de você, não importa o que digam da história da sua família, dos problemas que você passou, de que você é um coitadinho, que você é vítima, que você é isso, que você é aquilo. Não acredite nisso. Você tem que aceitar a Jesus sabendo que você precisa dele para vencer todas as coisas. Porque por si só você não vence. Por aqueles que te chamam de coitadinho, que querem te ajudar, na verdade eles não querem te ajudar. Eles querem usar você como escada para que eles mostrem como são bonzinhos. É isso que eles querem. Eles pegam você, que está de repente fragilizado em seus pecados e culpas, e diz que você é uma vítima e que ele vai te ajudar. Então você fica dependente dele, no caso até políticos, e vai pensar que eles são muito bons, são as melhores pessoas do mundo, porque eles estão te ajudando, mas eles estão botando você cada vez mais no buraco. Ao passo que Jesus diz o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então não importa qual sua origem, não importa qual sua geração, não importa se você é filho de escravo, de índio, de branco, seja do que for, não interessa. O que interessa é que você transforme a sua vida aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. O resto é balela. Quem quiser fazer você de coitadinho, mande passear e aceitar Jesus, que é a melhor coisa que ele faz. Porque senão, você que vai na conversa dessas pessoas, você pode estar entrando cada vez mais por um caminho sem volta e sendo enganado por pessoas que servem ao anticristo e não servem a Deus. Então, dê graças a Deus pela sua genealogia, seja ela qual for, e siga em frente, sabendo que o que vem depois de você e o que vem em você é bênção de Deus. Amém.